Estamos nos claustros do Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Um lugar extraordinário, um lugar ideal para começarmos a nossa viagem em torno da música sacra. Iremos falar precisamente de compositores, de música, de acontecimentos importantes nestes tantos séculos da música da Igreja. Hoje, em Coimbra, no Mosteiro de Santa Cruz, temos connosco alguns convidados que nos irão ajudar a compreender melhor alguma da música que aqui se fez para a liturgia. Padre Pedro Miranda e no órgão Rui César Vilão. Sejam bem-vindos ao programa Música Sacra do seu novo canal Ângelos TV. Alberto Mina de Ceiça saúda-vos com muito afeto. É com muita alegria que recebemos no programa o Sr. Padre Dr. Pedro Miranda, que entre tantas outras missões tem-se dedicado de modo muito forte, muito especial à música. Compositor, intérprete, professor e investigador e conhecedor profundo da polifonia de Santa Cruz. Grato por nos estar connosco e por nos ajudar a entender um pouco melhor e mais intimamente esta música que aqui se fez, nesta escola, que é uma escola de muitos saberes. Eu gostava de começar, precisamente, por aqui, por este ponto, porque nos faça um pouco sobre esse sentido de Santa Cruz enquanto escola para o culto e para a cultura, que foi, e é ainda, mas que foi, de modo particular, neste período da polifonia clássica. A escola, aquilo que se convencionou vindo a chamar a Escola de Santa Cruz, resulta do facto de ser um mosteiro. Um mosteiro é um ecossistema, não é? É uma espécie de microcosmos em que a vida e o culto divino estão completamente unidos. E por isso, desde a fundação, por uns tantos cônegos do Cabido de Coimbra, que procuraram a liderança do primeiro santo português, São Teotónio, que era então prior da sede de Viseu, ao decidirem fundar um mosteiro de cônegos regrantes de Santo Agostinho, com uma regra que foram buscar a São Rufo, em França, evidentemente que teve logo à partida esse aspecto, essa dimensão, melhor dizendo. Não se organiza uma comunidade monástica sem organizar o culto divino, e o culto divino com todas as suas dimensões, nomeadamente o canto, a música, o cultivo da música, porque a música faz parte integrante do culto. Da parte medieval da vida musical deste mosteiro, está menos divulgada, muito menos. O facto de o aparato artístico dos códices ser muito mais refinado e ser em pergaminho, etc., do que os códices da música polifónica, fez com que, quando o mosteiro foi compulsivamente secularizado, em 1834, e depois disso, digamos, o Bibliotecário Nacional, que era o Alexandre Herculano, passou por cá e, naturalmente, e em boa hora, porque na altura não havia outras condições, recolheu a livraria, aquilo que era mais significativo, mas não se sabe bem porquê essa parte medieval foi toda para o Porto. Encontra-se na Biblioteca Municipal do Porto. Tem já alguns estudos, mas não tanto como, por exemplo, tem vindo a fazer mais recentemente o Dr. Manuel Pedro Ferreira com a música medieval da Arquidiocese de Braga. Aquela parte que tem sido mais divulgada, que ficou aqui em Coimbra, na Biblioteca Geral, é a parte da prática da música polifónica a partir do século XV, XVI, e que manteve um notável esplendor ao longo do século XVII e mesmo o XVIII.
nesse período de ouro, enfim, são tantos séculos, mas nesse período de ouro, obviamente que muitos trabalharam, alguns não sabemos quem foram, que tocavam, porque a parte instrumental era muito importante aqui, não só no órgão, mas de facto em outros instrumentos, mas há nomes que ficaram, que se conhecem, que se estudaram, e podia falar-nos um pouco desses nomes maiores, desse grande período de música? Sim. Acrescentaria só ainda um bocadinho antes de falar desses nomes, e porque se referiu à questão da música instrumental, é muito curioso, alguns dos documentos mais interessantes que nos revelam a vida musical do mosteiro são os regulamentos para o uso, por um lado, da polifonia e, por outro, dos instrumentos, conforme a classificação litúrgica das celebrações. Os instrumentos, logo à partida a polifonia e depois a seguir os instrumentos, entram consoante o grau mais elevado na classificação dos dias litúrgicos, e tudo é discriminado com muito rigor, quantos instrumentos, quais, consoante as festas litúrgicas, não se improvisava, era tudo muito bem calculado. E depois sabemos até que havia mesmo construção de instrumentos aqui na própria casa, não é? Portanto, era, digamos, uma unidade independente de produção, digamos assim, não é? Da época, de facto, mais estudada e conhecida, há assim 4 nomes mais conhecidos e com todo o mérito. O primeiro, Dom Iludor de Paiva, que é um compositor que morre em 1552, de que se conhece bastantes obras, num estilo da primeiríssima Renascença, muito profundo espiritualmente. É um compositor, de facto, de alto quilate. Sabemos que ele cresceu na corte de Dom João III. O que é certo é que professou neste mosteiro e aqui desenvolveu completamente as suas capacidades. Depois temos um Dom Francisco de Santa Maria, que nasceu em Ciudad Rodrigo, e lá é que fez a formação enquanto menino de coro, enquanto moço de coro, como dizem os documentos da época. Lá fez a sua formação com um outro grande mestre de lá, um Diego Buxel, ou Bruxel, e, tendo passado pela Guarda, emigrou bastante cedo. Passou pela Guarda primeiro como mestre de capela do Bispo da Guarda, onde deve ter estado muito pouco tempo. Depois ainda passou pela capela do Bispo, Dom João Soares, aqui em Coimbra, pela capela musical pessoal do Bispo, não da Sé, e depois acabou por professar aqui, não é? Ele já vinha formado, seguramente que recebeu da prática musical que aqui encontrou, mas também, forçosamente, também deu muito, porque em Ciudad Rodrigo sabemos que eles tinham contacto já muito profundo e secular com a escola franco-flamenga em geral, da polifonia de finais do século XV e princípios do século XVI. Este morreu em 1597, teve uma longa estadia de produção, de mestre, de cantor-mor, como eles aqui lhe chamavam. Depois Dom Pedro de Cristo, que é talvez o mais conhecido de todos, não é?
que esse morreu já em 1618, foi completamente contemporâneo de Dom Francisco de Santa Maria, seguramente terá também recebido ensinamentos seus, é o mais prolixo de todos, tanto quanto se pode distinguir a obra dele da do outro, que é o Dom Pedro da Esperança. Discute-se ainda em relação a algumas obras se serão de um ou do outro. Em qualquer caso, o Dom Pedro da Esperança distinguir-se-á por ser bastante precoce já na introdução do estilo da melodia acompanhada, digamos assim, por um estilo menos polifónico, de menor independência das vozes, e avançar mais por um estilo mais moderno, digamos assim, mais monteverdiano, exatamente, com melodia acompanhada. É sabido que, isto mais em termos técnicos, que muito provavelmente o baixo contínuo, não sabemos bem quando é que entrou e como e por onde em Portugal, mas a escola de Santa Cruz foi bastante precoce nisso. E é nestes quatro que podemos ver a evolução do estilo musical, da polifonia sagrada, naquele tempo completamente a par do ritmo europeu em geral. Padre Pedro, uma pergunta última, se permite. Polifonia que estava a par da polifonia europeia. Perguntava-lhe uma coisa agora do nosso tempo. Como é que vê, de que forma é que vê a utilização, o lugar, o sentido que estas obras únicas, magníficas, têm na liturgia, no culto, hoje? Estas obras, em primeiro lugar, eram obras muito sinceras. Sinceras em que sentido? No sentido em que eram obras sinceramente muito espirituais. E, portanto, não se pode de todo admitir ou avaliar que, por alguma dificuldade que possa haver de ligação entre estas obras e os ritos litúrgicos, tal como eles hoje estão ordenados pela Igreja, não se pode admitir que se avalie simplesmente como há muitas dificuldades de adequação desta música à ordenação dos ritos, que elas não possam ter lugar. Seria uma insensatez completa. Porquê? Porque são obras muito sinceras. E de uma época em que não havia hiatos de sinceridade nesta música, não é? Quer dizer, as pessoas que compuseram estas obras viveram numa época em que a distinção entre música litúrgica e música de outra dimensão ou de outra funcionalidade qualquer era uma distinção nítida, evidente. Não quer dizer que todas as obras tivessem o mesmo sucesso. No mesmo sucesso no sentido de atingirem plenamente a sua eficácia quanto à sua funcionalidade. Não quer dizer que todas tivessem atingido esse mesmo sucesso. Mas uma grande parte delas, e aquelas que chegaram até hoje, porque foram mais cuidadosamente e abundantemente copiadas, não é? Isso revela que que tomaram o coração e a sensibilidade das pessoas. E, portanto, são obras espiritualmente muito sinceras. E, portanto, podem entrar, têm que ser criteriosamente escolhidas e terão tanto mais lugar quanto mais inteligentemente forem adequadas ao ordenamento dos ritos. Hoje, numa missa, uma peça bem calculada quanto ao seu texto,
que seja devidamente distribuída às pessoas e quanto ao seu tempo de duração, bem articulada, com um rito da apresentação dos dons bem feito, com solenidade, sem pressa, para ir para a missa seguinte, não é? Que é habitualmente aquilo que a gente vive, é estar na missa e pensar naquela que vai rezar a seguir, não é? Uma obra dessas, feita, executada, a acompanhar, a ser a moldura de palavra e de música, a acompanhar aquele rito, sem dúvida, é uma experiência muito forte. Fica este desafio importante. Padre Pedro, obrigado pelo tempo, pelos ensinamentos, pela partilha. Foi um gosto de recebê-lo aqui neste programa. A música é uma arte do tempo, vive no tempo. Viver do tempo é viver também da memória. E neste programa Música Sacra iremos fazer memória. Memória de compositores, memória de obras, memória de acontecimentos que marcaram a história da música sacra. Hoje fazemos memória de um grande compositor do século XX, Domenico Bartolucci, no centenário do seu nascimento. Compositor, professor, foi também durante muitos anos o diretor do coro da Capela Sistina, o coro que canta às celebrações do Papa no Vaticano. A sua vida foi marcada por uma dedicação inteira à música sacra. Não foi em vão que o Santo Padre Bento XVI o elevou à dignidade de cardeal. Mas foi uma voz crítica para muitas das coisas menos boas que também se infiltram na música sacra. Na despedida deste programa de hoje, vamos ter a oportunidade de ver e ouvir uma obra sua, um Ave Maria, dirigida pelo próprio Bartolucci, quase aos 90 anos. É com este Ave Maria que nos despedimos com muito afeto. Até ao próximo programa.